Ser perfeito está no o capítulo 5, versículo de 1 a 48 do Evangelho de Jesus. E aí eu vou trazer uma historinha aqui que fala um pouco sobre a perfeição. Tinha um homem que ele morava em uma aldeia, e aí ele ficou durante 10 anos. Em determinado momento ele resolveu sair, caminhando pelo mundo atrás da mulher mais perfeita. E aí ele foi para o sul do país, né? Para o sul do país, chegando lá ele andou, fez suas caminhadas e achou uma mulher muito bonita, era muito bela, linda, né? Os olhos pareciam 2 pérolas e o cabelo parecia que era de ouro, perfeita. Só que ela era muito pobre. Né? O amigo pergunta, e aí, você ficou com ela? Não, ela era muito pobre. E aí ele continua a sua caminhada e parte para o norte. Quando chega no norte, ele encontra uma mulher também, e ela era rica, muito rica, não sabia nem a quantidade do dinheiro que ela tinha. E aí ele pergunta, e aí, você ficou com ela? Não. Por quê? Porque ela era feia. Aí ele continua a sua caminhada, ele vai para o sudoeste do país e aí encontra uma mulher. Essa mulher era muito bonita, era muito rica, era perfeita. E aí o amigo pergunta, você ficou com ela? Se não, infelizmente, né, ela também estava buscando o homem perfeito. Então aqui a gente traz isso só para ilustrar, né, a nossa atividade. A visão de perfeição nossa, né, a nossa visão de perfeição. O que é perfeição para nós? Então quando Jesus, esse homem que nos encanta, que muda o mundo, né, que muda todo o cenário e as nossas almas, em algum momento na vida, nós, seres humanos, espíritos que andam, que caminham nas nossas andanças terrestres, reencarnatórias, das pluralidades dos mundos habitados, em algum momento nós teremos que ter esse encontro com o Mestre, com esse homem que é o maior de todos, né? O guia, é o modelo que Deus nos enviou, assim responde os espíritos, para vir realmente nos falar o que é perfeição. Porque perfeição, cada um vai ter dentro da nossa visão, cada um vai ter uma definição, né, para perfeição. Aí, o que é perfeição? Aí vai ser o que? A beleza, as cidades belas, as pessoas bonitas, uma pessoa que conseguiu a sua felicidade, isso seria uma forma de perfeição. Então Jesus vem e desmistifica tudo isso, quando ele fala ser perfeito. Ele é um choque, né? É um choque para o que nós pensamos, que vem a ser perfeição. Então, na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus nos tem oferecido ao homem, e aí os espíritos eles respondem em uma única palavra, Jesus. Então, Jesus é a perfeição, é o nosso modelo e guia para que todos nós possamos segui-los. Então, na nossa sociedade, dentro dos vários grupos culturais, dos países, né, cada um seus níveis de evolução, entre leis, forma de viver e de entender as coisas. Existem os países do Oriente, né, que eles são a civilização, que eles ainda adotam alguns preceitos milenares. As leis, isso se estuda muito também no Livro dos Espíritos, elas vão se evoluindo com o tempo. Alguns países elas ainda continuam com as suas leis cíveis, né, que são transitórias, mas algumas estacionaram. Já outros países, eles vão, através da civilização, da informação, eles vão adaptando, vão mudando as suas leis, como a do duelo, a do olho por olho, dente por dente. Então Jesus ele vem mexer com tudo isso. Então quando Deus nos fala que Jesus, que nós temos que seguir, Jesus seria uma síntese da lei, de todas as leis cíveis, que ele mexe profundamente, né, de como a gente agir, se os governos do mundo, né, dos países, entendessem Jesus como esse líder, provavelmente não haveria mais guerra, mais ódio, nem pessoas sofrendo, nem pessoas tristes, porque ele é a lei de Deus, é a lei divina em nossas vidas, em nossas almas, nos apontando o caminho e o rumo certo a seguir. Então, Jesus como modelo de perfeição, além de modelo de perfeição, nos mostra também como ser perfeito. E ele nos encoraja também quando afirma em Mateus capítulo 5, versículo 28, sedes vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Então, é assim para a gente questionar, né? Quando ele
nos faz esse convite, que nós temos que ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Como vamos interpretar esse ser perfeito que ele nos convida? E no livro de João também, porque toda a Bíblia, né, todo o Evangelho, tanto o Velho como o Novo Testamento, eles não se dissociam, eles não são distintos, é um completando o outro. Começa de Moisés, quando ele liberta o povo, né, do jugo, da escravidão dos hebreus, e ele proclama o único Deus, deixando o politeísmo, os vários deuses, né, para o monoteísmo, que é o único Deus. Então é toda uma ascensão. A gente fala muito de evolução. Isso nós poderíamos ver na própria Bíblia, do Velho Testamento ao Novo Testamento, quando os profetas Isaías, Miqueias, Zacarias falam da vinda de um homem. Ele não fala da vinda de Jesus, mas fala de alguém que iria transformar o mundo. E então você vê que é uma dando seguimento ao outro. Vem João Batista, faz o anúncio da vinda de Jesus, que ele não seria digno de amarrar suas alpercatas. Jesus vem. E Jesus também é o maior de todos os profetas. Segue com as suas profecias, falando coisas que até hoje muita gente não conseguiu entender. O que Jesus falava por parábolas, por códigos ou por ensinamentos, eram coisas assim que realmente, que até hoje, tem Haroldo Dutra, ele fala uma coisa que eu achei muito legal. Ele fala que se nós não tivermos a compreensão da espiritualidade, da vida após morte, é um pouco irracional o que Jesus nos ensina. Porque quando Jesus fala das bem-aventuranças, quando ele faz as promessas dele, ele não está falando daqui da terra, ele está falando de outras vidas. Então é muito racional. Para quem é curioso, quem gosta de estudar, aprofundar, é por isso que a doutrina espírita ela encanta os ateus, os céticos, os incrédulos, porque eles vão para querer dizer isso está errado e se encantam, né? Porque enquanto mais cava, mais verdades acham. Então por que eu estou falando isso? Porque Jesus é tão importante, foi tão importante e sempre será, que ele nos traz revelações que fogem um pouco até da nossa concepção. Porque nós não conseguimos ainda nos compreender como espíritos. Então imagina quando ele diz que nós poderemos ser perfeitos, e em João ele fala, ele ainda vai mais além. Não está escrito em vossas leis, sois deuses? Né? Ele está dizendo, né? Isso é em João 10, 34. Não está escrito em nossas leis, né? Sois deuses? Todo esse pensamento que Jesus nos traz, muito antes, né? Mais de 2000 anos, né? De Kardec, quando surge o Espiritismo, porque parece que quando se fala de Espiritismo, é o Espiritismo que está falando da pluralidade dos mundos, das existências. Não, Jesus falava isso o tempo todo, né? Ele sempre falou disso. Só que em João também ele faz uma referência que a época ainda não seria um momento para que o homem entendesse essas informações que ele trazia, né? Que ainda o homem não estava entendendo do que era cotidiano, do que era ali da sua vivência. Imagine se fosse se falar desses mundos, né? Então ele deixa bem claro que em um determinado momento, que se nós o amasse de verdade, ele enviaria um outro consolador que iria falar do que ele disse, de coisas que ele não poderia falar. Então, antes disso, ele nos traz. Porque para nós alcançarmos a perfeição em uma única existência, é impossível. Porque nós erramos hoje e amanhã a gente continua com o mesmo erro, com os mesmos erros. E amanhã também a gente passa uma vida toda repetindo pela nossa fraqueza mesmo ainda, enquanto espíritos. Então, assim, quando ele fala isso, que nós podemos ser perfeitos, ele transcende o nosso ponto de vista, né? Porque ele está falando da pluralidade das existências, que são os 5 princípios básicos do Espiritismo. A crença em Deus, a comunicabilidade com os espíritos, as múltiplas vidas, né? A pluralidade dos mundos habitados, né? São as 5 as principais fontes, né, que o Espiritismo traz enquanto ciência, filosofia e religião. Então, quando Jesus nos traz essa promessa que nós podemos ser, ele está falando, não indiretamente, mas como até código, ele está falando das reencarnações. Então, Jesus deixa isso bem claro. Só que como era que Jesus iria falar de reencarnação naquele momento,
Não tinha como. Hoje é difícil, no próprio meu meio espírita, tem pessoas ainda que não conseguem entender a reencarnação, que não acreditam, né? Tem um pouco, a gente fala isso porque temos amigos espíritas e alguns falam, eu não entendo esse negócio de reencarnação ainda, não consigo entender. Então, a ciência, o espiritismo é uma ciência, ninguém vai chegar e de repente ter todas as respostas, tem que ter muito estudo, e a gente vai estudando. É por isso que é uma religião, não é uma religião, é um pouco distinta das demais, porque nós não encontramos nada pronto. E aí é muito parecido com aquele pensamento, né, socrático, que diz, não é atribuído a Sócrates, né, que enquanto ele mais pensa que ele está sabendo, mas ele descobre que ele nada sabe. E aquela ideia também de quando nós buscamos as respostas, enquanto mais elas vêm, mais surgem respostas. Bem assim é o espiritismo. Quando a gente começa a querer entender não mais da morte, não, porque o espiritismo não fala de morte, fala de vida. Então, essa ciência que vem revelar a vida após vida, ela mexe muito conosco. Então, Marcos fala daqui a pouco dos estudos. Então, aqui a gente não vai ficar estudando versículos bíblicos, discutindo coisas que não tem muito a ver. Então, o espiritismo, os espíritos, eles são muito sucintos, ele faz uma síntese. A proposta verdadeira de Jesus foi falar da alma, falar da reforma íntima. Então, o espiritismo trabalha muito a questão da reforma íntima. Quando pegamos inclusive no nosso programa da rádio, eu falava assim porque muita gente pode não entender o evangelho segundo o espiritismo. Então, cada um vai dizer, é um outro evangelho. Aí se cria um monte de... Não, é o mesmo evangelho que Jesus trouxe. São as mesmas informações. Agora é mais trabalhado os nossos maiores problemas que nós encontramos, os nossos desafios de mudar, de transformar, de amar o inimigo, de não ficar acusando o outro, de não ficar apontando. Então, isso é que as religiões têm que trabalhar. É a nossa evolução, a nossa trajetória espiritual. É falar que nós iremos continuar nossa trajetória espiritual, que temos que nos preparar para o momento do desencarne, porque quando ele chegar, nós encontraremos uma outra forma de vida, como se todo mundo tivesse nascido agora nessa vida. Não. Todos nós já somos espíritos, estamos já há muitos anos, milênios, né? Cada um tem sua trajetória, nós não podemos aqui definir, mas já vemos, alguns têm até a possibilidade ou déjà vu, né, como se dizem, ou em um momento proporcionado pelos mentores, né, ter algumas visões de vidas passadas, como uma das obras assim, maravilhosas, que é Minha Vida em Outra Vida. Para quem não acredita, que a mulher mora na Irlanda, ela nem sabe o que é o espiritismo, e ela de repente estava se vendo o que havia acontecido, ela nem sabia o que era, entendeu? Então, isso são provas, né, que fundamenta tudo que nós acreditamos, que vale refrisar, mas sempre, nós não estamos aqui com a religião, a gente está numa ciência, né, profunda. Então, é o que faz a diferença. Por que a gente fala isso? Para que a gente chegue na perfeição. Porque enquanto nós não tivermos essa informação da importância de sermos perfeitos, é como se fôssemos alunos ali repetentes, que iríamos ficar anos e anos e anos e anos, não numa escola, mas em um planeta. E talvez não mais de um planeta, mas em outros mundos, né? Que a Terra vai evoluindo, que os mundos também evoluem. O planeta Terra também vai passar por uma evolução. Então, os espíritos, né, que têm um compromisso, eles vão... Jesus fala, tá lá, os mansos herdarão a terra. Isso, você vê que não tem contradição, é tudo... a gente não foge do tema. Então, os espíritos que têm compromisso ficarão aqui, continuarão aqui. Outros vão para outros mundos. Isso é dito muito, é muito comentado no livro Exilados de Capela, que fala de um planeta que os espíritos não evoluíram, mas o planeta tinha que evoluir, e outros espíritos comprometidos com aquele planeta, eles voltam para reencarnar. Mas os que não querem nada, às vezes tem que ir para um outro planeta que está no mesmo nível para aqueles espíritos. Então, Jesus é o maior exemplo, né? Quando ele veio, o Espiritismo só vem como promessa de Jesus dar continuidade a tudo que ele falou. O Espiritismo, em nenhum momento nós iremos perceber que ele está destoando dos princípios espíritas. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo, ele é evangélico, e aí a gente conversou bastante, que eu estava com um material aqui que estava dando uma pesquisada, estudando, e a gente comentava, a depender do conhecimento, ele não é para
esmagar ninguém, nem para dizer que você sabe mais do que outro, mas para uma simples reflexão. Alguém pode conversar comigo de uma outra religião, com qualquer um de você, e de repente mudar a sua ideia, a sua forma de pensar, não porque ele queria ser mais do que você, ou ele queria lhe humilhar, mas porque ele foi tão verdadeiro na sua fala que aquilo mexeu comigo. E disse, poxa, será que esse cara não está certo? Então, quando eu falava dele, mas você é espírita? Eu falei, sim, eu sou. E o que é isso? Aí começa aquelas dúvidas de achar que fala com mortos, que faz feitiço, que faz macumba. Eu falei, não, rapaz, o espiritismo, a gente se estuda o tempo todo, a gente só fala de Jesus, né? E aí nós não temos pastores, nós não temos padres. Não é porque a gente não acha que seja legal, não, mas porque a gente tenta fazer o que está lá no Evangelho. A gente vê Jesus, ele não ficou pregando, ele não ficou, venham aqui, ele foi ao encontro das pessoas, ele se fez líder através do exemplo. Então, ele foi um grande profeta, eu conversando com ele, tem momentos que ele fala, cuidado com os falsos profetas, assim para a gente ficar atento, né, para a gente ficar atento em relação a tudo isso. E aí ele começou, a gente estuda, fiz o convite, vai lá que você vai ver. A gente estuda muito mesmo o Evangelho, as passagens de Jesus. Então, ser perfeito. Jesus é o nosso governo, nosso modelo e guia. Ele é o Senhor do mundo. Então, vale sim acreditar e nos esforçarmos para fazer a nossa reforma íntima. Em Isaías, ele também fala que Jesus é o modelo do mundo. Tem uma... Deixa eu passar aqui um pouquinho para chegar em Isaías. Aqui. Quando Isaías fala que porque um menino nasceu, Isaías foi um profeta que viveu 765 anos antes de Cristo. Então, além desse versículo que eu vou professar aqui para vocês, tem outros e muitos outros momentos que ele fala da vinda de Jesus, como tem os outros profetas também, Zacarias, Miqueias, né? Então, mais um assim que chama a atenção é assim: porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre seus ombros. O governo estará sobre os ombros de Jesus. Que governo é esse? E aí isso fica assim um pouco lembrando aquelas nossas formas de acreditar no governo, como nossos irmãos falam, né? Cada um tem sua visão de governo de mundo, como será esse governo? E aí ele vem, é um governo espiritual, não é um governo de poder, né, de guerra, de opressão das massas. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Verdadeiramente ele é o príncipe da paz, porque ele conseguiu vencer o mundo, mesmo crucificado. Ele quer que ele disse, Pai, tem de piedade, eles não sabem o que fazem. Por isso ele se fez o príncipe da paz. Isaías profetizou isso. E isso era uma forma de governo. Então, assim, no mundo competitivo, né, que as pessoas precisam brigar para sobreviver, e aí, de repente, você tem um líder que ele tem essas formas de ensinar, de dizer que você tem que ser cordeiro, as bem-aventuranças, né? É muito perfeito. As bem-aventuranças, né, de Jesus, ele destrói, né, todas as bases de opressão, de busca pelo poder, por tudo. Porque ele fala que é os mansos, que é os cordeiros, que é os pacíficos, é que quem tem sede de justiça, que irão alcançar misericórdia, que irão ser saciados, que irão ter o seu galardão na terra. Só que é uma cantiga que parece que não entra no nosso ouvido. É muito belo como proselitismo religioso, eu falando aqui, né, as outras pregações, isso é muito perfeito, mas quando a gente vai mesmo para o combate, quando a gente vai vivenciar, a gente não consegue imitar Jesus. Então, por isso que é muito difícil seguir esse homem. Falar, dizer assim, eu aceito Jesus, é muito fácil. Quem é que não aceita? Todo mundo aceita. Agora, fazer o que ele faz é muito difícil. Alguns conseguiram, Francisco de Assis, Madre Teresa, quando ela deixa a riqueza, Maria Milza, Divaldo Franco, Chico Xavier e tantos outros, anônimos que a gente não sabe, algumas mães, professores, professoras também. É muito legal, eu voltei quando fala numa narração, quem não leu esse livro pode ler, que um grande trabalhador espírita, ele achava que ele ajudou muito Chico Xavier nas obras sociais. Bittencourt foi um dos pioneiros da M.O.D.O.N., disco de vinil. O cara ele era cheio de dinheiro mesmo, era ricão. E ajudava muito nos trabalhos assistenciais das casas espíritas, deu muito dinheiro para Chico Xavier ajudar nas suas obras.
E aí ele desencarna. Aí estava todo mundo falando, achando que quando ele desencarnasse, que ele iria logo vir numa reunião mediúnica, né, e dar uma comunicação, porque é isso que acontece muito. Nós achamos, né, a nossa forma de eleger as coisas, a perfeição é diferente. Então, para todo mundo ele era perfeito. Achava que ele era o cara, né? Tipo aqui, vocês estão aí dizendo assim, Christian está ali falando, um dia ele deve ser um excelente espírita, no dia que ele desencarnar ele já vem aqui na mediúnica. Não é por aí, não. Não é por aí, de forma nenhuma. Então, quando ele desencarnou, ele teve muitos problemas, muitos problemas mesmo. Ele teve muita dificuldade, ele teve que ser amparado, ele não conseguia, não sabia onde estava, teve que ter um socorro espiritual. Bezerra de Menezes, com a equipe, os espíritos foram socorrer. E aí até que ele foi volitando. E em certo momento, quando ele estava na praia, ele viu um espírito muito iluminado, e aí ele ficou, aí depois ele perguntou, aí disse, era uma professora, né? Ela não era espírita. Então é isso que eu gosto do espiritismo, que a gente não fica, nós somos salvos, nós somos a perfeição, não. Quem está lá fora, às vezes, é muito mais religioso, e isso está fundamentado na passagem do samaritano também. Então isso é besteira, né? Então, aí quando falou, ele ficou, e a minha luz, né? Bom, a professora está na sala de aula, é mãe de muitos, promove a evolução de muitos, ajuda muitos jovens, e às vezes a gente fala e não faz nada, né? Então isso eu gosto também quando o espiritismo traz isso para a gente. Então, ele é o nosso príncipe da paz, é o nosso governo. Então, tudo que Jesus nos traz, nos promete, é confiável, vale a pena acreditar. Não é ser bobo. Alguns críticos se aproveitam essa mansietude de Jesus, dizer covarde não. Porque eu acho que o homem mais valente do mundo, para mim, é um ponto de vista meu, mas que eu encontrei também, eu achei fundamentado também na minha crença em Jesus. Porque se alguém me der um murro aqui agora, é muito fácil eu revidar. Agora é muito difícil eu me calar. Isso é para poucas pessoas, né? É muito fácil a gente partir para agressão, né? Já está tudo aqui já armado, é como se fosse uma bala na agulha, né? Bem vai na hora. Mas um homem, um sujeito, e Gandhi, Mahatma Gandhi tem uma fala também que eu acho perfeita, que ele diz assim, quando o único homem alcançar o máximo nível do amor, o único homem, isso será o suficiente para neutralizar o ódio de milhares. Então são pessoas diferenciadas. São níveis evolutivos diferentes. Isso que é ser perfeito, viver num mundo como esse, né, que muito nos cobra, um mundo que nos sufoca verdadeiramente, e de repente você encontrar uma pessoa que ela tá indo ao contrário, está todo mundo indo para cá, ela está vindo para cá, né? É isso que Jesus fala. É sermos distintos num mundo muito parecido, onde todo mundo faz tudo igual, os prazeres são os mesmos, as buscas são as mesmas. Então, Jesus, ele se faz o caminho das nossas almas, a verdade das nossas dúvidas. Ele mesmo proclama, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E Jesus, ele não é de nenhuma religião. Eu gosto muito de levar essas conversas para quem pensa, né, quem gosta de estar assim, conversando. A gente fala de muitos teóricos, a gente vai para a faculdade, é teórico para lá, é teórico para cá, ouve de todos, mas talvez no meio acadêmico Jesus não foi muito bem conceituado, porque há muita crítica sobre o misticismo e a religião. Alguns dizem que é o ópio, né, dos fracos. Mas se você tirar isso, tudo isso, porque Jesus ele não é religioso, ele não estava num púlpito religioso, ele não tinha uma religião. Mas se as pessoas, os acadêmicos, os intelectuais, os pensadores, né, os filósofos, tirassem isso de Jesus, esse rótulo de religioso, e as religiões também, né, desassociassem Jesus das suas religiões, ele seria talvez o maior teórico do mundo. E todas as teorias funcionariam bem, porque o que falta é o que ele nos traz, né? Que é a boa convivência, que é o respeito, que é o amor. Isso não é religião. Isso é uma teoria de bem viver, de se conviver. Isso evitaria guerras, evitaria um querer ser mais do que o outro. Então, isso mudaria completamente, que essa foi a proposta dele. E se bem que ele mudou muito, porque nós não falamos da agora, o que Jesus fez. Ele disse, o mundo está ruim, não. Quantas almas já passaram por aqui e entenderam a mensagem de Jesus e se evoluíram, não mais estão aqui? Quantos de nós já mudamos isso? Quantas pessoas boas tem no mundo? Gente que matava hoje não mata mais porque conheceu Jesus. O belo trabalho que as nossas irmãs das outras religiões fazem, que é digno de nosso respeito e admiração. Trabalhos sociais belíssimos, com os drogados. Aí eles saem às vezes de madrugada para fazer esse trabalho. É isso que a gente tem que se apegar, é valorizar os nossos irmãos, o trabalho que eles fazem. Né? É isso que as religiões têm que fazer, ver o que o outro está fazendo de legal, bater palma, aplaudir e copiar e imitar. Essa que é a proposta de paz, né, que Jesus nos traz. E a sua verdade é um bisturi, né, que remove as nossas tristezas
e a nossa coragem para atravessar os oceanos das existências. Porque se não tivermos essa compreensão de que nada termina, que tudo continua, que nós iremos continuar vivos, porque nós somos espíritos e não morreremos, e que precisamos enfrentar as nossas lutas, os nossos desafios, os erros de vidas passadas, embora a gente não tenha que necessariamente falar isso, porque algumas pessoas ainda não vão entender ou aceitar ou acreditar, mas que, embora isso não aceite, é uma verdade, porque não é uma revelação espírita, é algo que existiu e o espiritismo como ciência vem comprovar. E isso está completamente ligado às nossas quedas ou à nossa ascensão, porque faz parte da nossa trajetória de vida. Então, quando a gente compreende isso, fica mais fácil. E Jesus nos revela isso, como eu falei aqui no início. Então, o espiritismo fundamenta tudo isso. Então, Jesus, quando ele traz suas verdades, nós temos que nos libertar do passado, precisamos ser pessoas melhores, porque ser bom não é ser bom para dizer, fulano é bonzinho, não. Porque ser bom é um ato de inteligência, é um ato de saúde. E isso é verdade que hoje a medicina fala, né, que as pessoas felizes que não adoecem são as pessoas, né, que não guardam ódio, que não guardam rancor, né, as pessoas alegres, as pessoas felizes. E a felicidade não está na riqueza, na beleza, está na forma como a gente vive, como a gente encara o mundo, como a gente aceita as pessoas. E ele segue nos desafiando, né, em toda a sua vida, cheia de ensinamentos. E outra proposta dele também é quando ele diz que nós não temos que amontoar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam, mas que nós tenhamos que ajuntar os tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Né? Mais um ensinamento. Que riqueza é essa que Jesus está falando? São dos valores morais, né? Dos valores éticos, que se dá através da nossa reforma íntima. E o conceito de perfeição, que ele também nos traz, quando ele fala no livro de Mateus, capítulo 1, e aí ele termina, né, no versículo 48, quando ele fala que bem-aventurados são os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrai-se e regozijai-vos, porque é grande a recompensa de vocês nos céus. Pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que viviam antes de vocês. E assim, meus irmãos, ele também nos conclama a amar os nossos inimigos. Então, tem um livro, tem um filme, né, um filme de guerra, me esqueci o nome agora, mas que me chama muita atenção, é de autoajuda, que é muito usado em empresa, talvez alguém vai lembrar, é de Mel Gibson, que ele fala, quem não seguiria um líder desse? Que aí ele é um soldado, que ele é o primeiro a descer no lugar mais perigoso, né? Se alguém tivesse que morrer, seria ele. E também o último a sair. Se ele tivesse um soldado ferido, ele iria colocar o soldado, ele poderia ser estraçalhado, mas ele seria o último a sair. E que ele iria lutar para que todo mundo chegasse vivo, que todo mundo chegasse bem. Então vai falando um monte de coisas que acontecem no filme, e aí fala, quem não seguiria um líder desse? Então, Jesus seria um líder a ser seguido, e isso mexe com o mundo, né? Porque às vezes um líder é um homem que vai nos promover a riqueza, você vai ser rico, aquela prosperidade, e ele é diferente, ele vai de encontro a tudo isso. Você tem que ser manso, você tem que ser cordeiro. Se alguém lhe der um tapa, dê o outro lado. Se alguém lhe roubar, né, oferece também a sua roupa e ainda caminha com ele. Então, ele é o nosso líder, ele é o nosso governo. É um pouco difícil para a gente entender isso, né? Até num momento como esse, é meio complicado. Mas, afinal, ele é o nosso governo, ele é o nosso pai espiritual. Muitas vezes, quando nós, enquanto pais e mães, falamos alguma dessas coisas para os filhos, eles não entendem, né? Os filhos não conseguem entender. Então, essa é a nossa realidade ainda. Nós não conseguimos entender o que ele nos traz, porque nós somos crianças espirituais. Mas quando ele mandou a gente fazer isso, ele sabia o que era que ele estava pedindo para que nós fizéssemos. Então, é a única forma da gente mudar o mundo. É a única forma da gente transformar esse mundo num mundo melhor, num mundo de paz. E há muita agressividade, as pessoas estão nervosas. E parece que é uma doença que vai passando de um para o outro. E, sabiamente, ele já nos falou isso, né? Que a gente seja cordeiro, que a gente seja manso. E isso era a perfeição.
que nós amássemos também os nossos inimigos, e aí vai mais além, não só amar, mas que nós oremos por eles também. Então, essa que é a perfeição que Jesus nos traz. Foi para isso que ele veio aqui, é para isso que existem as igrejas, os templos, os centros espíritas, os espíritos de luz, para todo dia falar para a gente, repetir o que Jesus falou, que a gente tem que ser melhor. E aí vamos cada um na nossa luta, cada um no nosso momento, porque não é fácil, todos nós sabemos, mas todos nós estamos na caminhada. Precisamos fazer essa lição, precisamos fazer esse dever de casa, porque, afinal, existem outros mundos a nos esperar, mundos, né, maravilhosos aí que nos aguardam, outras formas de felicidade que nós não conseguimos compreender. A felicidade para a gente ela é muito subjetiva, a gente não consegue apalpar a felicidade espiritual, nós conhecemos um pouquinho da material, imagine quando conhecermos a felicidade espiritual, que é do espírito, não é da carne, né? Então, meus irmãos, falar de Jesus é sempre muito bom, quando nós estamos fazendo esses trabalhos, nós nos sentimos muito bem, a energia muda um pouco, porque a vida da gente mesmo é ganhar dinheiro, querer ganhar dinheiro, a gente nunca ganha dinheiro. Está sempre, né, buscando, mas nunca dá. Mas quando a gente sai dessa sintonia e a gente vem fazer um trabalho, é muito bom. Eu agradeço a vocês que vieram nos ouvir, ao Jesus de Nazaré, a toda a equipe, a espiritualidade, e também estou nessa caminhada, né, de melhorar, porque é bom, muito bom. E agradecer muito a Deus por ter nos enviado Jesus, para ter trazido esse evangelho e nos guiar, porque nós precisamos de um guia espiritual, e ele é o nosso guia, e que tenhamos a certeza que Jesus, sim, estará nos conduzindo, porque são momentos que, se a gente não tiver cuidado, a tristeza nos leva para baixo. Então, que Deus nos abençoe, né, nos dê uma boa noite. Obrigado a todos.